Isso. Bom, nós estamos aqui para a nossa palestra em Teologia Pura, o sermão profético do Senhor Jesus. Os discípulos vão chamar a atenção dele para a construção do templo, aquilo que é feito com as mãos dos homens e com o seu dinheiro. Palavra do Senhor Jesus. Agora nós entramos diretamente nas palavras de teologia pura do Senhor. Tomando a palavra, ele lhes disse: estais vendo tudo isto, não é? Em verdade eu vos declaro, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Nós, meus irmãos, somos patrimonialistas, tá bem? Nós somos homens e mulheres patrimonialistas. Nós construímos patrimônio. E conforme nós vamos nos tornando patrimonialistas, nós vamos querendo o termo de posse daquilo que nós construímos. Isso, meus irmãos, é uma linguagem importante para nós que lemos o Evangelho. Será que nós temos a posse ou nós temos o uso das coisas? Diante de Deus, espiritualmente, nós só temos o uso. Nós não temos a posse. Cristo disse: todo o poder é me dado, todo o poder. Posse só o Senhor Jesus tem. É dele todo o poder, é dele cada pedra, é dele cada cimento, cada ferragem. É a ele que pertence o ouro e a prata. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, meus amados irmãos e irmãs. Só que nós não nos conformamos com isso. Nós também queremos a posse. Nós não queremos apenas o uso. E isso aí vai nos desvirtuar da nossa adoração a Deus e do nosso serviço a Deus. Vamos lembrar da parábola dos talentos, que nós vamos retomar aqui no sermão profético ainda. Parábola dos talentos, o Senhor Deus, ele entrega os talentos para os seus servos, mas depois ele requer a prestação de contas. Se ele requer a prestação de contas, é porque nós não temos a posse, nós temos o uso. E nós devemos fazer um bom uso, porque se nós não fizermos um bom uso, prestamos conta também. O templo de Jerusalém, lá no tempo de Jeremias, meus irmãos, veja só, Salomão construiu o templo por volta do ano 900 a.C. 300 anos depois, o profeta Jeremias, ele disse: não fiquem aí dizendo templo do Senhor, confiando neste templo aqui, porque na verdade a casa deveria ser chamada casa de oração para todos os povos, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Os homens se adonaram do templo, do ritual, do altar. Era uma corrupção tão gigantesca, meus irmãos, que havia em torno do templo de Jerusalém e que existe em torno dos templos de todas as ordens que vocês possam imaginar da religiosidade. É uma corrupção tão terrível que o Senhor Jesus, quando ele está lá no capítulo 23, eles falam: seus escribas, fariseus, seus hipócritas, porque vocês dizem que se alguém jurar pelo altar, não tem nada. Mas se ele jurar pela oferta que está no altar, fica culpado. Como assim? Disse o Senhor Jesus. O que é mais importante? A oferta que vem para o altar ou o altar que santifica a oferta? Esse é o grau de corrupção, em que aquilo que é colocado monetariamente é mais importante do que a condição do coração das pessoas. Veja só, o Senhor Jesus, ele está sempre com o espírito de correção. Ele vai corrigir doutrinariamente, ele vai corrigir espiritualmente. Nós devemos entender a correção que o Evangelho faz. É importante a oferta que a pessoa traz? Sim, mas ela traz para onde? Ela traz para quem? Com qual finalidade? Com qual intenção, meus irmãos? A oferta, ela tem uma totalidade. Ela não é só o elemento material, físico. Ela é a pessoa inteira. Você é representado pela oferta que você coloca diante de Deus no altar. E é o altar quem vai santificar a tua oferta. Não é a tua oferta que vai comprar o altar. E quantas pessoas querem comprar o altar com as suas ofertas?
Aí o que acontece? Ele vai se adonando, se apossando, se assenhorando. E aí isto chama-se usurpação, meus irmãos. Não podemos ser usurpadores. Nós temos o uso, mas nós não temos a posse. A posse pertence a Deus. O templo estava altamente contaminado e corrompido. E por isso o Senhor Jesus ele dá uma sentença para aquilo que perdeu a sua virtude, aquilo que perdeu a sua finalidade, perdeu a sua função. O templo deveria ser chamado casa de oração para todos os povos, mas era caro fazer uma oração no templo. Sabia disso, meus irmãos? Custava muito caro orar no templo. À medida que as pessoas iam se aproximando do templo, havia uma procissão. Em volta do templo havia uns currais, meus irmãos. E esses currais, eles eram segmentados, aonde havia gado de primeira, de corte, bom, e havia gado raquítico. Haviam ali bois, touros, ovelhas, cabritos, para gente que tinha dinheiro para comprar. Em volta haviam esses currais, inclusive tinha uma porta chamada Porta do Gado. É por aquela porta que se deveria entrar no templo. E em volta, os donos de pecuários, pecuaristas da sociedade judaica, eles mantinham os seus currais ali abertos, compartimentados e segmentados. A pessoa vinha de longe, por causa que havia mais de 3 milhões de judeus que frequentavam o templo durante um período de aproximadamente 2 meses. Quando chegava a época da Páscoa, eles vinham de longe, de todas as partes do Império Romano. Eles vinham de Roma, eles vinham da Ásia, eles vinham do Oriente, eles vinham de longe, meus irmãos. Então não tinha como eles trazerem o sacrifício para o templo. Mais de 3 milhões de judeus hiperlotavam Jerusalém na época da Páscoa. Muito dinheiro entrava, mas é muito, meus irmãos. É uma coisa assim que eu acredito que é de se perder de vista o que entrava de dinheiro ali, desses 3 milhões de judeus que vinham de longe. E não tinha como eles trazerem o animal de carga para ser morto. Por isso, eles compravam. E eles compravam ali nos arredores do templo de Jerusalém. Aqueles que tinham bastante dinheiro compravam um gado melhor. Aquele que não tinha tanto dinheiro, um inferiorzinho. Mas todo mundo tinha que aparecer, por causa que, usando a passagem que havia no Antigo Testamento, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias, era proibido praticamente que a pessoa fosse lá e se apresentasse diante de Deus sem apresentar no mínimo o sacrifício ali de uma pombinha que era vendido. O Senhor Jesus ele falou: vocês já viram que no mercado eles ficam vendendo 2 pardaizinhos por um ceitil? Eles eram caçadores de pardais, engaiolavam os pardais, isso tudo em volta do templo, meus irmãos. Desde o gado gordo até o gado miúdo, até as aves, meus irmãos. E tudo isso era cobrado. Sistematicamente era cobrado o dízimo de tudo. Do endro, da hortelã e do cominho. O Senhor Jesus fala: isso é um absurdo. Como que se tira o dízimo do cominho, camarada? Você sabe o que é o cominho? Você sabe o que é você ter 100 sementes e você contar 10 sementes de cominho? Você ter ali um ramo de hortelã. Quantas pétalas tem aqui? Quantas folhas tem na hortelã? Tem 50, eu tenho que tirar 5. E o Senhor Jesus fala: vocês são o quê? Para fazer um negócio desse? Vocês exigem a cobrança do dízimo do endro, da hortelã e do cominho. E enquanto isto, vocês ignoram o mais importante da lei, que é a fé, e a misericórdia, e a justiça. Isto que é importante na lei. Ficam preocupados com as minúcias das moedas que está lá na gaveta das viúvas, coando moscas e engolindo camelos. A sentença é essa: hipócritas. Quando o Senhor Jesus disse: esse templo tem que ser destruído, porque tem que ser destruído. Ele não é casa de Deus, não é casa de orações.
Irmãos e irmãs, você imagina se você fosse levado para os bastidores dos ministérios gigantescos que conseguem pagar programas de televisão com os donativos que recebem. Imagina se você fosse levado para os bastidores, o que é que você descobriria lá? O que acontece lá? Só Deus sabe. Aliás, não é só Deus que sabe. O dono do ministério também sabe. Aonde se aumentam as riquezas, se aumentam as preocupações. E junto com as preocupações, as corrupções. Não dá para você manter o patrimônio sem comprar meia dúzia de pessoas. Não dá para você manter grande patrimônio sem fechar os olhos e praticar injustiça. Ter dois pesos e duas medidas. Tratar um irmão que não tem nada de um jeito e tratar o outro que tem muito de outro jeito. Ou você nunca testemunhou um negócio desse acontecendo bem pertinho de você? Aquele que tem um super carro fica com a melhor vaga. E aquele que não tem, põe do lado de fora do estacionamento. Aquele que tem super carro, além de tudo, ele tem gente para poder levar ele lá para dentro. O outro irmão não, ele tropeça na calçada do lado de fora. O que tem super carro, ele tem um super seguro que paga para ele até o miolo da fechadura. E o outro irmão, ele tem a bateria dele roubada do lado de fora da igreja. É a mesma instituição que trata as pessoas conforme a aparência, o peso que elas têm. Isto é uma indignação para o Senhor Jesus. Então, quando ele vai dar a sentença dizendo não pode ficar pedra sobre pedra, é porque é um sistema de corrupção generalizado que está instituído em nome de Jesus. Porque é em nome de Jesus que faz toda a falcatrua. É em nome do Senhor Jesus que faz a expoliação dos bens dos mais pobres. É em nome do Senhor Jesus que se fazem duas mesas, meus irmãos. Uma para o proletariado e o outro para a elite. Vocês nunca perceberam um negócio desse? O apóstolo Tiago fala, isto é acepção de pessoas. Diz ou não diz, meus irmãos? Ou será que as nossas Bíblias estão escritas de um jeito e a Bíblia desse povo de outro jeito? Ele disse, isso é acepção de pessoas. Comete-se em larga escala duas mesas. Uma para a pobraiada e o outro para o pessoal do caviar. E isso é verdade, porque eu testemunhei, vi e não quis participar. Porque quando me chamaram para participar, eu fiquei muito desconfortável pensando, cadê o meu povo? Cadê aqueles irmãos com quem eu me cumprimento lá, todos os dias? É o irmão que me levou para casa de carona, esse não está aqui comigo. É o irmão que me ajudou com a cesta básica, esse não está aqui comigo. Quem está sentado aqui? Só os granfinos. Está errado, meus irmãos. E graças a Deus o Senhor não permitiu que eu continuasse nesse sistema desse jeito, tá bem? Porque a consciência dói, sabendo que existem duas mesas. Vamos continuar. O Senhor Jesus, ele vai fazer a condenação, porque perdeu a validade, perdeu a intenção, perdeu a finalidade. Ele disse para nós aqui, em verdade, veja só que ele declara, em verdade. Quando o Senhor Jesus ele usa a sentença em verdade, é como se ele usasse um zoom na tela. É como se ele tocasse uma trombeta. É como se ele dissesse, preste atenção no que eu vou dizer agora. Por isso ele fala, em verdade. É uma expressão de Cristo. Em verdade eu vos declaro, aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo ficará destruído. Ele não quer uma pedra em cima da outra. Isso aqui é uma coisa literal, não é um montolho de pedra. Não ficará uma pedra sobre a outra, vai ficar tudo espalhado. Tudo será destruído. O apóstolo Paulo falou o seguinte, olha, ninguém pode pôr outro fundamento. Não pode. Nas coisas de Deus não se pode pôr outro fundamento, meus irmãos, além do que já está posto. Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental para tudo que a gente faça. O apóstolo Paulo ele também nos diz o seguinte, olha, tudo quanto vocês fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Vamos fazer isso. O apóstolo Pedro falou, nenhum nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Só o nome do Senhor Jesus.
Ele é o nome que está acima de todos os nomes, e diante deste nome todo joelho se dobrará, nos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará. É Jesus Cristo que é o Senhor. Então ele está declarando: eu não quero pedra em cima de pedra, vai ser tudo destruído. Porque quando um homem está trabalhando, uma mulher está trabalhando, deve fazer em nome do Senhor Jesus e para o Senhor Jesus, colocar este fundamento nas suas obras. Aí o apóstolo Paulo nos ensinou: agora, vede cada um como que você vai edificar sobre esse fundamento. Que tipo de material que você vai utilizar? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno? Chegará um dia em que nós seremos provados, meus irmãos. O apóstolo Paulo falou: todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar contas. Nós seremos provados pelo fogo, porque o profeta chamado João Batista disse: ele vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, línguas estranhas, profecias, visões, revelações, sonho, dom de curar as pessoas, maravilha, fé, paralítico andando, cego vendo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Opa! E com fogo. Como assim, e com fogo? Meu camarada, irmão e irmã, com fogo sim. Tudo que você fizer, profetizando, tendo visões, pregando, ensinando, orando, evangelizando, ganhando o mundo, tudo que você fizer tem que passar pelo batismo de fogo. Põe no fogo para ver o que fica. Quando pôr no fogo, vamos ver o que fica. Só fica ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, palha e feno, o Espírito Santo queima, meus irmãos. Queima, não é de Deus. Mas o templo é maravilhoso, nós investimos aqui milhões e milhões de reais nesse templo aqui. E daí? Que isso aí foi para vocês mesmos que vocês construíram. Não foi para Deus. É para vocês se sentirem bem, para aparecer bem na foto. Não foi para Deus. Porque o pobre é desprezado, o miserável é esquecido. Aquele que não injeta dinheiro não é lembrado. Então é para vocês mesmos que vocês fazem esse patrimônio. Aí o Senhor Jesus ele contou uma parábola, meus irmãos, ele falando: angariai amigos com o prêmio da injustiça, para que ele vos receba lá nos portais eternos. Aí ele contou a parábola do mordomo infiel. O camarada estava surrupiando os bens do seu patrão e enriquecendo ilicitamente. É o que está acontecendo com milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de lideranças cristãs, religiosas, evangélicas, que só estão empobrecendo os outros enquanto eles estão angariando muitos fundos. Denúncia do evangelho: tudo será destruído. Não é o patrimônio que será destruído, porque o Cristo nos disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, e edificou a sua casa sobre a rocha. Quando vier a intempérie, tudo vai sofrer os abalos, mas não será destruída. Mas quem ouve as palavras do Senhor Jesus e não as pratica é um imprudente. Edificou a sua casa sobre a areia, será destruído. Então nós estamos aqui na primeira parte do sermão profético. E iremos até onde o Senhor nos permitir. Deixa eu ver aqui o horário, porque já é 15 para as 10. Deixa eu fazer aqui uma pequena pausa para mim ler o chat, aquilo que os irmãos estão escrevendo.